Bom, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao lar Dona Guiomar. É com muita alegria que eu vejo essa casa cheia, né? Cada vez com mais gente querendo ouvir a palavra de Deus, né? Isso é muito bom. Primeiro eu quero dar uns recadinhos. Gostaria que vocês desligassem os celulares ou colocassem no Vibra, né? Para não atrapalhar a palestra, tá? E também que vocês não fizessem conversas paralelas pelo mesmo motivo, né? Para não atrapalhar a palestra aqui. Após a palestra, a gente tem os passes. Então, quem se sentir, gostaria de fazer, passar com o passe, né? Que se mantenham nos lugares e alguém aqui do coordenador do passe vai chamar pelas fileiras, começando de 3 em 3, começando aqui pela frente, tá? Depois do passe também tem a conversa fraterna. Então, quem sentir de passar com alguém aqui, algum trabalhador da casa, que tiver com algum problema, que quiser desabafar, só ficar esperando, né, depois do passe que a gente chama e vai ter essa conversa, tá? Aqui a gente tem lá na frente 2 cadernos, tá? Na mesa lá da frente, 2 cadernos de intenções. Um caderno para os encarnados, outro para os desencarnados. Então, se tiver alguém da família, conhecido, amigo, quem vocês quiserem, só deixar o nome completo ali, tá? Que durante a semana a casa vai fazer as orações. Ali nós temos também a caixa de agasalhos. A gente fala agasalho agora porque, né, voltou o frio. Então, quem tiver uma manta, um cobertor, uma roupa mais quente para a doação, que esteja em bom estado, a gente agradece. Mas fora essa época de frio, tá sempre a caixa ali, tá? Quem puder fazer a doação, a gente agradece. Nós temos também aqui os livros, tá? Uma pequena livraria, livros espíritas. Quem sentir de ler algum, se interessar por algum, pode levar, é só avisar. Vai ter um caderno ali para marcar, pode levar, fazer a leitura, aí quando devolver, pode pegar outro e assim por diante, tá? Nós temos também, domingo próximo, dia 4 de agosto, nós vamos ter o café da manhã, o 4º café da manhã aqui do lar Dona Guiomar. Então, a gente está precisando de alguns itens, se vocês puderem, sentirem de fazer essa doação, a gente precisa pão de hambúrguer grande, manteiga, bolo, leite e copo de isopor. Tá? Esse café da manhã é dado para os carentes, né, os que estão moradores de rua e aqui do bairro, da região aqui, que são mais necessitados, tá? Então, se vocês sentirem, começa das 8 da manhã até as 10, aqui no lar Dona Guiomar. Depois a gente sai e vai levar para as pessoas mais necessitadas que estão, né, na rua, tá? Eu quero fazer uma leitura primeiro dessas preces espíritas da Marina Cruz, uma luz no caminho. Renovação. Dai-nos, Pai, a iluminação, para não nos perdermos nos caminhos da vida, a inteligência, para sempre sabermos separar o bem do mal, a humildade, para aceitarmos nossos defeitos e fraquezas, o entendimento, para corrigirmos nossos erros, a força, para continuarmos caminhando. Dai-nos a pureza do coração das crianças, para amarmos os nossos semelhantes. Enfim, Pai,
dai-nos a coragem para que, a cada dia, a renovação se faça em nosso espírito, para sermos um pouco mais merecedores de vossa bondade, justiça e amor. Assim seja. Que assim seja. Agora eu gostaria que vocês fechassem os olhos. Agradecer, Senhor, mais um dia que a gente possa, através dessas palestras que temos toda semana, para que a gente possa, pelo menos um pouco, chegar mais próximo de Ti, Senhor. Agradecer tudo que temos e que possamos ser luz na vida das pessoas, não só pela palavra, mas principalmente pelos atos. Que assim seja. Que assim seja. Agora eu vou chamar o palestrante, o de hoje, Guto. Obrigado, Raíssa. Boa noite, pessoal, tudo bem? Você sabe que eu gostava do púlpito aqui, viu, Zé? Se puder emprestar pra gente, tô brincando. Bom, pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, o tema da palestra de hoje é Somos Aquilo que Pensamos, tá? Então, eu queria chamar a atenção para vocês sobre esse ato que nós temos diariamente do pensamento e como isso nos influencia e como nós podemos melhorar se a gente melhorar nossos pensamentos. Então, tem uma frase muito famosa de um filósofo que em latim ela é cogito ergo sum, né? Que na verdade é penso, logo existo. Quem falou isso foi Descartes, tá? Ele falou essa frase em 1637. Esse filósofo, né, eu estudei para falar, né, o Descartes, ele é o pai da filosofia moderna. E ele naquela época, era comum, né? A pessoa não fazia só uma linha de estudo como a gente faz hoje. Na verdade, quem era estudioso faziam várias universidades. E o Descartes estudou matemática, filosofia, e a única coisa que ele entendia que não mudava era a matemática, né? Porque as ciências exatas, de fato, elas não mudam. E por que ele chegou nessa frase? Porque quanto mais ele estudava, mais ele começava a ver que nada ele entendia. Então, cada vez mais que ele tentava entender o mundo, mais ele percebia que ele não conseguia entender. Na verdade, ele começou a duvidar de tudo. Ele começou a duvidar das coisas que ele aprendeu, começou a duvidar até que o mundo que ele estava era real. E aí, ele fez, né, monta esse ensaio, né? E o tema central desse ensaio é a dúvida, porque ele chega na conclusão que é o seguinte: olha, se eu estou duvidando, então eu estou pensando, né? Então ele fala, duvidei, pensei, penso, logo eu existo. Então se eu penso, eu existo, então eu sou real, né? Então, né, a profundidade disso é interessante, né? Porque a gente existe, né, porque de fato o que rege a gente são os nossos pensamentos, né? O estado de espírito que nós estamos é aquilo que a gente pensa, né? Então eu queria convidar hoje vocês a gente a fazer uma reflexão sobre isso, né? E aí, indo um pouquinho mais para a área da religião, né? Eu fui pesquisar um pouco na Bíblia católica, né? Ou a Bíblia cristã. Tem muitos pontos que, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, que falam sobre o pensar, né? Toda hora está chamando a atenção, olha, você pensa, né? Você pensa no que você faz, como você age, os seus pensamentos podem ser um pecado e tudo mais. Então
Tem sempre alguma coisa ali voltada para isso. E tem, principalmente, na primeira epístola de São Pedro, né, que são os livros lá finais do Antigo Testamento, no capítulo 5, que é o capítulo o título do capítulo é Conselhos para o Povo de Deus. São Pedro fala o seguinte: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. É lógico, se a gente for numa interpretação ao pé da letra, nós vamos pensar no demônio, na imagem do diabo, que nós espíritas, né, sabemos que não é bem assim. Mas o que São Pedro estava querendo dizer para o povo? Porque as epístolas nada mais são do que cartas fazendo orientação para o povo. O que ele estava querendo dizer, para a gente vigiar, o diabo que ronda, são os nossos pensamentos, né? É eles que fazem com que a gente haja de uma maneira, né, para o mal ou para o bem, ou fazendo mal para nós mesmos. Agora, pensando mais na questão da psicologia, propriamente dita, né? Então eu também fui pesquisar no site de psicologia e estudei um pouquinho, bem pouquinho, sobre neurociência. E o que eu encontrei é o seguinte: tem um livro do autor que chama Ken O'Donnell, que chama Os Caminhos para a Consciência Mais Elevada. É um livro sobre neurociência. E ele diz que a neurociência vem comprovando cientificamente que nós somos os resultados daquilo que pensamos, de fato. Então, a gente tem o lado religioso, mas também a gente tem o lado científico, mostrando que, de fato, os médicos, de fato, estão preocupados com aquilo que a gente pensa, né? E ele fala, no momento ali, que é assim. E aqui, né, eu peguei aqui de propósito. Ele fala assim, ó: quando eu penso, eu sou gordo e não há jeito de emagrecer, não tem nada a ver comigo, tá? Sem dúvida estarei reafirmando essa condição, né? Então, ó, sou gordo, não tem como emagrecer. Então aceita que dói menos. Eu coloquei isso na minha cabeça. Se eu coloquei isso na minha cabeça, eu vou levar isso para a minha vida e eu nunca vou querer. Se a minha vontade é emagrecer, né, o melhor, se eu me sinto mal sendo gordo e quero emagrecer, então, e eu coloco esse pensamento, eu não vou. Essa afirmação vai ficar em mim e eu não vou conseguir caminhar. Mas, trazendo um pouco mais de exemplo da minha própria vida, teve vários momentos da minha vida que eu tive pensamentos assim. E eu acredito que a maioria de nós. Então, por exemplo, quando eu estava na graduação, eu tinha que entregar o bendito trabalho de conclusão de curso. E eu sou, como um bom brasileiro, eu sou aquele cara que deixa para a última hora. E aí, eu lá casado com a minha esposa, né, ela sabe bem as trajetórias, e eu não vou conseguir. Fui conversar com o meu orientador, falou: cara, desiste, eu volto ano que vem e faço de novo. O cara: você tá louco? Não, mas eu não vou conseguir entregar, não vou conseguir. Aí você pensa, fala: mas peraí, tá todo mundo, né? Por que eu não vou conseguir? Aí porque você fica nessa afirmação e você acaba, né, de fato, se eu não mudasse o meu pensamento, eu não tinha entregado. Eu também tenho um grande problema com o inglês. Aí na minha pós-graduação eu tinha que fazer um exame de proficiência para poder concluir a minha pós-graduação. E eu fiquei também, presta, não vai, não sei o que, faz cursinho, não consegue. E eu já tava, gente, tchau, eu vou, aí você quer cavar um buraco, sumir, você não quer mais ver ninguém. Mas depois, na hora que o negócio passa, você fala: nossa, por que eu fiquei me martirizando tanto? Por que eu fiquei pensando que eu não conseguia? Não sabe, né? Depois que a coisa, que você passa por aquilo, você vê o quanto que o seu pensamento te massacrou. E isso com outras coisas, né? Parte financeira, né? Então, às vezes, passa aquele mês mais apertado, você fala: meu Deus do céu, amanhã
a gente não vai comer mais, vai todo mundo morrer, meus filhos vão morrer de fome, a gente cria essa ansiedade, esse pensamento, que é uma coisa que isso massacra mesmo a gente, né? Então assim, e como que a gente sai dessa, né? Não é fácil. Vamos lá para a colinha. Aí eu pergunto para vocês são capazes de pensar, de me falar o que vocês pensaram durante essa semana, o que vocês estão pensando agora, se vocês estão um pouco ansiosos, né? Né? Às vezes o pensamento ele está tão ali no nosso dia a dia que às vezes a gente nem sabe mais o que está fazendo mal. E na verdade é a gente mesmo que está com aquele pensamento massacrando, né? E vindo agora um pouquinho para o lado do espiritismo, né? A gente tem a famosa reforma íntima, que nada mais é do que a gente se voltar para dentro, repensar a nossa vida e começar a tentar entender por que eu estou nessa situação. O que me trouxe aqui? O que me faz pensar que eu não vou conseguir? O que faz um irmão, por exemplo, pensar em tirar a própria vida? Chegar numa situação de tristeza profunda, que é a depressão, que o cara não vê mais alegria em nada e de repente o cara tira a própria vida. Eu vi uma cena lastimável esses dias de um caminhoneiro que se enforcou num viaduto em Pirassununga. O cara parou o caminhão, colocou uma corda e pulou do viaduto. E eu fiquei pensando, né, o que leva as pessoas a cometer esses atos? Muita coisa está no que nós passamos nas vidas anteriores. Muitas doenças da nossa alma, entre aspas, muitos pensamentos cristalizados que a gente às vezes nem entende porque que a gente tem aquela vontade, aquela angústia, ou aquele ódio, ou aquela revolta, podem ser problemas de vida passadas. Que nós precisamos nos olhar para dentro de nós, refletirmos e tentar entender por que eu estou nessa situação. E que eu posso sair dessa situação. Que eu posso ter um pensamento diferente. Mas as coisas vão melhorar assim, da noite para o dia? É óbvio que não, né? Por isso que nós temos, na reforma íntima, o importante não é só a gente entender, mas a gente começar a alimentar os nossos pensamentos com coisas que são positivas. Uma boa leitura, uma boa palestra. A internet está cheia de palestras ótimas. Livros espíritas, né? Como a Marisa disse, está aqui disponível. É só a gente pegar, levar para casa, ler. Ah, mas eu não tenho tempo. Pô, a gente tem tempo para um monte de coisa, né? Lê uma página por dia, ou se não um livrinho desse, que são mensagens mais curtas, que você lê uma mensagem por dia. A gente começa a colocar na nossa mente pensamentos positivos. E não sou eu que estou falando, tá, gente? Isso aí já é passado pra gente há muito, muito tempo, mas às vezes a gente não prestou atenção. São Pedro mesmo, ele diz, em umas também das epístolas dele, né, nas cartas para o povo, que nós precisamos nos alimentar com pensamentos bons e deixar os pensamentos ruins para trás. Então, São Paulo
Paulo de Tarso. Você vê que ele já está... Os ensinamentos que nós estamos falando hoje já são falados há séculos atrás. E ele próprio, o próprio apóstolo Paulo, tinha uma listinha dele lá. Então ele, em uma das cartas dele, ele diz o seguinte: quando eu estou buscando a paz em pensamento, eu tento pensar em algumas coisas. E eu acho que essa listinha dele aqui talvez ajude a gente. É bem genérico que ele diz. Ele fala assim: eu tento pensar em tudo que é justo. Pensamentos, olha, que legal, essa ação, o pessoal faz essa ação, interessante. Né? Começa a alimentar o seu pensamento com isso. Pensar em coisas que são puras, né? Coisas que são amáveis, coisas que são virtuosas e coisas que são louváveis. Essas são a receitinha do apóstolo Paulo. Aí cada um pode ter a sua. O que me deixa, o que faz eu mudar o meu mindset? Né? O que faz eu pensar em outras coisas, em coisas boas? E tem uma frase que eu achei nos livros que eu estava consultando, que é o seguinte: se ocupe menos com circunstâncias que você não pode mudar, olha que interessante isso, e mais com seus pensamentos que sobre o que você tem pleno controle. Ou seja, às vezes eu estou tentando mudar uma situação lá na minha casa, no meu trabalho, na minha família, que está fora do meu controle. Como que eu mudo isso? Isso me deixa numa angústia, né? Me coloca para baixo. Mas os meus pensamentos eu controlo. Não é verdade? A gente pode. Então, não sei se vocês conhecem alguma pessoa assim. Eu não sou assim, tá? Mas alguma pessoa que o mundo pode estar pegando fogo em volta dela e ela está lá, plena, calma, tudo tranquilo. Não, gente, calma, ó, isso aqui a gente ajeita, põe pra cá, põe pra lá. Aqui no nosso grupinho a gente tem algumas pessoas assim. Por quê? Porque não adianta. O que vai ficar pro amanhã é do amanhã. Por que eu vou ficar sofrendo, me angustiando com isso? Né? Preciso controlar o meu pensamento. E o que eu não posso controlar, entrega para Deus. Essa, infelizmente. Né? Então, gente, olha, não importa o que aconteça em sua vida, é você que decide o que vai te afetar. Não importa. Você pode estar passando por pior problema do mundo, mas quem manda no seu pensamento é você. Se você quiser se enfiar numa cama, ficar chorando e falar que Deus não gosta de você, que ninguém olha para você, é você que vai fazer isso, é o seu pensamento. Mas eu posso fazer diferente. Eu posso superar tudo isso. Né? A minha primeira palestra aqui foi sobre fé. E está tudo interligado. Porque a fé é algo que a gente busca, né? É uma confiança em algo que a gente não tem plena certeza que aquilo vai acontecer. E essa confiança sou eu, né? Cada um que passa com os nossos pensamentos. E na palestra da fé, eu lembro de ter estudado e falado alguma coisa do tipo assim: é melhor a gente passar por uma circunstância dolorosa com fé, ou seja, passar a dor vai existir, mas eu estou aqui, estou firme, estou acreditando que uma hora tudo vai mudar,
do que eu desistir e ficar esperando a morte chegar, ou, né, que nós sabemos que não vai adiantar nada, porque lá do outro lado você vai continuar tendo os mesmos pensamentos, as mesmas angústias, as mesmas dores, né? Então nós temos que mudar. E uma coisa importantíssima, né, que eu não falei no começo, mas é importante. A doutrina espírita é muito clara. No momento que a gente deixar o nosso corpo físico, a nossa consciência daquilo que nós pensamos, né, ou ela vai continuar com a gente. Porque tem muitas pessoas, e até espíritas, que acham que quando desencarnar vai ser mil maravilhas. Não é a mesma coisa, gente. A gente só vai estar mudando de um plano para o outro, mas a nossa consciência vai junto com a gente. Então, se eu era angustiado aqui, eu vou ser angustiado lá. Se eu era uma pessoa com fé aqui, eu vou ser uma pessoa com fé lá. Então, por isso, né, que a gente prega muito, além dos outros problemas que pode causar, a relação do suicídio, porque não adianta nada. Não adianta. Você vai continuar tendo as mesmas dores, as mesmas angústias. Você precisa mudar. Reforma íntima. Tá? Bom, no livro de Habacuque, também no Antigo Testamento, tem uma passagem que o próprio Habacuque fala o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto no vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas ao aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no meu Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar sobre os meus lugares altos. Bom, o que ele está falando aqui é simplesmente o seguinte: o mundo pode cair do meu lado, mas eu vou manter meu pensamento firme que a espiritualidade, né, ou Deus, o que você acredita, vai me ajudar. Ele coloca aqui os pés da corça. A corça é o veadinho, né, o cervo, né? Pé firme, duro, que me leva em lugares altos. Então olha o pensamento, como que a pessoa reafirma isso na cabeça dela. Isso. E também a benfeitora Joana de Ângeles, né, pela psicografia do Divaldo Franco, ela diz o seguinte: a saúde se expressa mediante a sintonia com Deus. A doença resulta do desajustamento das engrenagens da alma, refletindo-se no desconcerto do corpo e da mente. Do livro Momentos de Renovação. Então, mesma coisa. Muitas doenças, muitas coisas que nós desenvolvemos podem ser espirituais, de outras vidas, de pensamentos que nós tivemos lá, e também de pensamentos que nós adquirimos nessa encarnação também, né? E ela faz uma analogia interessante. Se as engrenagens não estão legalzinhas lá, então a gente não vai conseguir se curar de nada, né? Pensamento, ou seja, de fato, eu estou cada vez mais convencido que nós somos aquilo que nós pensamos mesmo. Se eu quiser ter uma vida mais leve, vai depender de mim, não vai depender de nenhum amigo, de nenhum companheiro ou companheira, vai depender de mim. Sou eu que tenho que mudar meus pensamentos. Penso, logo existo. Né? Então é isso. Espero que eu tenha conseguido passar a mensagem.
com tranquilidade. E sei que não é fácil. E como eu digo sempre nas minhas palestras, o ouvido mais perto da minha boca é o meu. E quando eu faço essas palestras, eu estou também buscando em mim mesmo essa renovação. Tá? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, entendido. E gostaria agora de fazer a oração final. Só lembrando, pessoal, que depois a gente vai ter os passes, tá? E aí, quem não for buscar um atendimento fraterno depois do passe, tá? Pode ir para casa com tranquilidade e com pensamentos bons, espero eu. Tá? Então vamos fechar nossos olhos. Vamos agradecer a espiritualidade amiga, mais essa noite de informação, que a gente possa sair daqui com o coração mais tranquilo, com os pensamentos positivos, que a espiritualidade possa abençoar a nossa casa, a nossa semana, que podemos ser mais agradecidos por aquilo que temos, por aquilo que conseguimos. Podemos acordar toda manhã e agradecer pela nossa vida, pela oportunidade de começar novamente. Que assim seja.